Irmãos, muito bom dia a todos que estão aqui. Eu quero ressaltar a presença do meu amigo Clóvis, que está ali no banco da igreja. Foi membro da Igreja Presbiteriana de Casa Caiada, e nós somos amigos há mais de 40 anos, então é um prazer tê-los aqui na nossa igreja. Eu me sinto muito alegre de estar aqui, porque tenho consciência dos tempos, tenho consciência do que está acontecendo no Brasil e no mundo, e tenho consciência de que cada vez será mais difícil as igrejas se reunirem e praticarem o culto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma alegria muito grande que eu tenho em estar aqui nesse momento, esperando que Deus ouça as nossas orações e nos dê também tempos melhores para pregar o Evangelho. Bom, o sermão de hoje, a mensagem que nós vamos compartilhar com a igreja, ela se encontra baseada em João 8,32, que é um versículo bastante conhecido. Quem não quiser abrir a Bíblia, pode ter certeza que conhece. Diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos vivendo um tempo muito estranho. É um tempo de palavras estranhas para descreverem fenômenos também estranhos. Houve um filósofo europeu, me parece que é alemão, chamado Wittgenstein, e esse sujeito ele analisou o processo da linguagem, como se dá a interlocução de ideias e a importância da linguagem na transmissão dessas ideias, o domínio da linguagem, que tem propósitos específicos, muitas vezes de manipulação. E às vezes essa manipulação da linguagem leva até mesmo a problemas legais. Ela se imiscui na lei. Eu vou começar com essa abordagem, mas depois eu volto ao tema teológico. Eu queria citar aqui alguns exemplos que eu, particularmente, na minha humilde condição de engenheiro, eu me surpreendo e discordo. Por exemplo, eu não gosto da palavra feminicídio. Por quê? Feminicídio, segundo a definição, é o assassinato de mulheres pelo fato de serem mulheres. Eu nunca vi ninguém caçando mulher. Ó, uma mulher ali, vamos dar um tiro nela. Puxa, vamos matar a mulher, porque se for porque é mulher, então muitas seriam caçadas, já que há um grande número de mulheres. As mulheres, elas não são mortas porque são mulheres, elas são mortas por ciúme, por sentimentos de posse, por vingança de traições, por disputa de bens, por vingança de abandono, por orgulho machista. Mas tudo isso é vinculado a relações afetivas, a paixões. Então é o antigo crime passional, que foi dado o nome feminicídio. Mas por que esse controle da linguagem? No Brasil, a última estatística que eu vi, coisa de 1 ano, 2 anos atrás, era 65 mil mortos por ano. Desses 65 mil mortos, 4.800 é mulher. Então, cerca de 8% são mulheres. Ora, se tem uma lei para proteger quem está sendo assassinado, então deveria ter a lei também do machicídio, porque é um número muito superior de homens que morrem. No entanto, a lei é incisiva, ela privilegia, ela ataca mais o problema com as mulheres, porque ela tem um interesse de proteger um grupo menor. A ideia, portanto, a palavra ela foi usada para transmitir uma manipulação do fato em si, que não convém à nossa sociedade. O que existe é homicídio, morte de seres humanos, e todos deveriam ser tratados com igual rigor. Qualquer mulher morta pelo marido, é um agravante, deveria ser exemplarmente castigado e investigado, tanto quanto qualquer homem morto por outro homem ou por outra mulher. Quando fazem essa diferença entre um grupo e outro, eles visam atender a necessidade apenas do grupo específico, deixando a maioria ao sabor do tempo e para soluções de continuidade. Isso é mentira.
Isso não é uma palavra que tenha amparo nos fatos. Outra palavra que eu não gosto é fake news, porque fake news para mim é mentira, é simplesmente mentira. Recebeu esse nome por quê? Para dar ares de gravidade, porque é vinculado pela mídia e ganha uma abrangência enorme no mundo. Fake news é a mentira que é exponenciada pela mídia e prejudica várias pessoas, tanto da direita quanto da esquerda, cidadãos de bens ou criminosos, não interessa, todo mundo é atingido por essa divulgação midiática. O problema está na mídia. E a palavra fake news é, portanto, uma palavra também inventada. Quando a pessoa quer mentir, ela geralmente inventa palavras, inventa argumentos. Nunca houve tanta manipulação e tanta mentira no mundo. Eu me lembro de uma reunião com o ministro da Saúde de Bolsonaro, e ele dizia assim: vamos ouvir a palavra da ciência. Aí eu, nesse ponto, eu tenho alguma experiência, eu dizia: que ciência? Quem é a ciência? Ninguém fala pela ciência. A ciência não é uma instituição, não é um grupo de pessoas, não é a OMS. A ciência é um conjunto de conhecimentos em profunda e constante evolução e mudança. E ninguém fala, as universidades não falam pela ciência, a OMS não, muito menos fala pela ciência, o Ministério da Saúde não fala pela ciência, ninguém fala pela ciência. Então, ouvir a voz da ciência, traduzindo ao pé da letra, significa ouvir um consenso de um determinado grupo que tem fé de ofício, tem oficialidade. Mas não é ciência. Aquela palavra daquele ministro está errada. E ele quis atribuir a palavra à OMS, Organização Mundial de Saúde. A OMS, para vocês terem uma ideia, ela negou no começo que havia transmissão por contato. Depois ela veio atrás e disse: não, é forte o contato, a transmissão por contato. Ela desaconselhou o uso das máscaras que vocês todos estão usando. Depois ela voltou atrás e mandou usar máscara. Ela disse que tinha baixa letalidade e depois disse que era alta a letalidade, e hoje ninguém sabe mais se é alta ou é baixa, porque depende de testagem e nem todo mundo está testando. Escondeu a epidemia pelo menos por 2 meses, porque a epidemia começou em novembro e ela decretou pandemia em 10 de março. E ela incentivou o lockdown e depois, como que dubiou, vendo a situação que estava acontecendo na África e na Índia, no Senegal, na Etiópia, de gente morrendo de fome. E até no Brasil, eu acredito que muitas pessoas passando necessidade, se for feito o lockdown completo. E quanto à cloroquina também, existe pesquisa a favor, pesquisas contra, e uma forte evidência empírica de bom funcionamento, mas foi politizado. Foi politizado. O tratamento com o remédio que estão propondo, o Remdesivir, nos Estados Unidos, ele diminuiu em 4 dias de internação e custa $1.500 por dia de tratamento. Quem é que vai ter acesso a isso? Muito poucos, mas os laboratórios querem vender. A indústria farmacêutica está por trás disso. Ninguém fala em nome da ciência, mas muitos falam em nome da mentira. Muitos falam em nome da mentira. E quando você fala a verdade, você sendo cristão, sendo pastor, sendo missionário, sendo padre, sendo até uma autoridade laica, você é perseguido. Porque o reino hoje é o reino da mentira. Eu soube hoje aí, através de Clóvis, que Nise Yamaguchi, que é uma médica, doutora, com residência nos Estados Unidos, na área de infectologia e oncologia, ela está sendo perseguida, porque ela não concordou com as teses originais da OMS. Dr. Zelenko, nos Estados Unidos, tratou mais de 1.000 pessoas, nenhuma morte, nenhum entubado, tratamento com cloroquina, está sendo perseguido. Dr. Diderot, na França, a quem o próprio presidente francês Macron foi visitar para conhecer o método e aprovou o método, está sendo perseguido em Marselha, onde foi instalado o protocolo de Marselha. Doutora Bucar, na Espanha, salvou a Espanha da epidemia. Ela aqui de Floriano instalou um protocolo também, perseguido também. Então, existe um processo de intolerância com a verdade. Se você disser a verdade, você é perseguido. Se você disser, por exemplo, que a criança nasce homem ou mulher, você vai ser perseguido.
Muitos vão dizer: você é um intolerante, você não gosta de homossexual, só porque você diz a verdade. A pessoa nasce homem ou nasce mulher. Ninguém nasce com dois sexos, e muito menos pode decidir o sexo depois. E aí fazem uma confusão de palavras sobre gênero. Sexualidade não é gênero, gênero é outra coisa, mas é tudo a mesma coisa. E eu conheço o processo, porque estudei bastante isso antes de abrir a boca, e não é o caso agora de abordar nesse assunto. Ora, se você não pode mais saber o que é a verdade, porque hoje a verdade vem através da mídia, e a mídia pode distorcer, como nós vamos saber a verdade das coisas e dos fatos? Vale a pena conhecer a verdade, mas é preciso hoje escavar a verdade e buscá-la, pesquisar, investigar. Não é mais só a voz oficial. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Como é que nós podemos conhecer a verdade? Em primeiro lugar, e aqui é o cerne da mensagem, para conhecer a verdade você deve saber quem é que está falando. Jesus está falando. Ele disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A autoridade de quem fala é essencial para o conhecimento da verdade. Quando Jesus Cristo fala algo, eu já não discuto, eu já não me oponho, eu já acato, porque é Jesus quem está falando, é Ele que está dizendo. Não resta discussão sobre aquelas coisas, aqueles atos, fatos e ideias que são transmitidas pelo Senhor Jesus. Contra Ele não existe nenhuma lógica, nenhum argumento procede ou resiste. Não, a Bíblia diz: não há sabedoria nem conselho contra o Senhor. Não existe efetividade. Então, se é Jesus que está dizendo, ouça sem discutir. Ouça sem discutir. Quando nós vamos ao médico e ouvimos do médico as palavras sobre determinado tratamento, você não vai discutir com o médico, porque você não é médico, você não tem autoridade no médico. Só que quando Jesus fala, a autoridade dele é superior à dos médicos, é superior do juiz, do presidente, do ministro, de qualquer pessoa. Então, primeiro ato de busca da verdade chama-se investigar a autoridade que está falando. E se essa autoridade é Jesus, então a verdade já está sendo bem detalhada e descrita. O segundo passo para conhecer a verdade é observar e pesquisar. A Bíblia fala que quando Paulo chegou na cidade de Bereia, os bereanos, ao ouvirem o que ele dizia sobre o Messias, sobre os fatos que transcorreram em Jerusalém, a morte e a ressurreição de Jesus, eles foram para a Bíblia pesquisar. Veja, não é que eles tenham rejeitado a mensagem de Paulo, assim como vocês, quando me ouvirem, devem fazer a mesma coisa. Vão pesquisar, vão ler a Bíblia, vão cavar a verdade. Então, a observação e a pesquisa é louvada na Bíblia. Paulo diz: aqueles bereanos eram mais nobres do que os outros, Efésios, Tessalonicenses, Colossenses, porque eles foram investigar na palavra de Deus se aquilo que Paulo estava dizendo. E é isso que nós devemos fazer sempre que ouvirmos alguma coisa importante para as nossas vidas. Terceiro aspecto da investigação da verdade é que, na verdade, não há contradição. A verdade não se desdiz. Se você vê um camarada aqui na igreja falando, por exemplo, contra o vício das drogas, e depois você encontra esse mesmo sujeito se drogando, então você imediatamente vai desconfiar daquela verdade que está se contradizendo na prática. Se você vê alguém falando aqui contra a mentira, como eu estou falando, e lá na frente você me pega mentindo, então você vai evidentemente duvidar de tudo que eu disse. Afinal de contas, eu estou me contradizendo. A verdade, ela não se contradiz. A verdade, ela é sólida, ela permanece firme. Eu lembro de um evento que talvez pouco se lembre, faz tempo, quando um sujeito sob Erenil, de nome Heriberto, era motorista de Antônio Palocci, ministro brasileiro,
Ele denunciou que estava havendo reuniões numa mansão para orgias e corrupção. E o ministro, que era o mais forte do governo na época, ele disse que era mentira, processou o camarada e houve um grande processo envolvendo a palavra do ministro e a palavra do motorista. O ministro é muito mais forte do que o motorista, acaba que ganha aí, sei lá, 2 ou 3 salários mínimos, sem as amizades. Mas quem venceu? Quem venceu foi o motorista, porque o motorista estava falando a verdade. E o ministro caiu, por causa de um motorista que estava falando a verdade. A verdade, ela não se contradiz, ela é forte e ela derruba tudo pela força dela mesma. Ela não precisa de juiz, ela não precisa de deputado, de senador, de pastor, de nada. A verdade, por si mesmo, ela se impõe. Então, quando vocês forem pesquisar, veja se não existe contradição na verdade que eu digo e que os outros venham a dizer a você também. Em quarto lugar, para conhecer a verdade, você tem que observar os efeitos. A mentira não produz efeito. Veja, não adianta eu chegar agora para um irmão: irmão, o que é que você tem? Não, estou precisando de dinheiro para resolver o problema. Eu digo: não tem problema nenhum. Eu sou rico, vou resolver o seu problema. Quanto é o seu problema? 20 mil reais. Aí eu passo um cheque de 20 mil reais e dou a você. Está resolvido o seu problema? Não, porque na minha conta não tem 20 mil reais. Não tem nem 200. Então, a mentira que eu botei no cheque não tem efeito, não resolve. E a mentira sempre faz isso. Ela aparenta uma solução, mas ela falha nos seus efeitos. Sempre vai falhar. Agora tem um pastor aí curando Covid. Eu não vou dizer o nome do cara aqui, pelo amor de Deus, mas vocês vão ver aí na televisão. Curando Covid e depois pedindo dinheiro. Ora, o Covid vai sair agora. Senhor, repreende o Covid. Jesus Cristo enrolando e roubando as pessoas. Mas o fato é que, pela pregação dele, pelas palavras dele, não altera a condição. Porque não é verdade, é mentira. Não altera, o cara continua com a Covid e pode até se agravar. A mentira, ela não tem efeitos. Você vê o político aí prometendo, acabou com a pobreza. Tu procura ver quantos pobres saíram da pobreza, não tem nenhum. Cadê? A situação continua a mesma. São mentiras que estão em todos os lugares do Brasil, em todas as categorias, inclusive nas igrejas. Mentindo, mas não promove nenhum efeito. Tinha o ministro da propaganda dos nazistas, chamado Joseph Goebbels. Ele dizia que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. E isso foi mais uma mentira. Porque você pode repetir 10 milhões de vezes, as pessoas acreditarem que é verdade, e ela nunca será verdade. Não adianta eu dizer que nasci nos Estados Unidos ou na Alemanha, porque mesmo que eu diga 1000 vezes, muitas pessoas acreditem, isso não é verdade. Eu não nasci, não existe registro meu nesse país. Não há efeito. Não há efeito. Bertolt Brecht, que era um teatrólogo e um ativista político do século passado, ele dizia o seguinte: nós devemos mentir a favor da verdade. Isso é um pecado muito grande. Mentir a favor da verdade. Mentir para atingir um objetivo bom. Mentir para convencer alguém de uma coisa que seria boa para ela, em tese. Mentir para aliviar a consciência. Mentir para ser educado. Aí isso se chama politicamente correto. O sujeito usar palavras enganosas, dúbias, falsas, e assim dourar a pílula venenosa. Isso é satânico. Ninguém pode mentir em prol da verdade. Quem começa a mentir em prol da verdade entra numa roda viva, entra numa sequência que ele não consegue mais sair da mentira. Vai cada dia mais se prendendo numa rede de pecados, como a Bíblia diz: um abismo chama a outro abismo. Não se pode mentir em favor da verdade. A verdade, ela se impõe, quer você queira, quer não. O segundo ponto do versículo: conhecer a verdade
ela vos libertará. Como é que a verdade liberta? Porque a mentira aprisiona. Eu vou contar uma história que o Vitor talvez se lembre. Tinha um colega nosso chamado Zé Maria, e ele dirigia um carro do pai, um carro bonito, amarelo, grande, um Maverick, exatamente, V8, e ele conhecia umas meninas, né? Aí ele dizia para as meninas: e aí, você faz o quê? Ele dizia: eu sou agrônomo, trabalho no IPA, Instituto de Pesquisa Agronômica. Tudo mentira. Aí ele chegava para mim e depois disse assim: Naldo, eu não sei porque eu faço isso, porque quem é agrônomo e trabalha no IPA é meu irmão mais velho, mas eu não. Agora, quando eu minto para a garota, eu não posso mais namorar com a garota, porque senão ela vai descobrir a mentira, e aí a mentira se torna uma armadilha para mim. E ele confessava isso, dizia: eu não sei, porque é melhor dizer a verdade, porque se ela quiser ficar comigo, fica. A mentira realmente prende as pessoas, enreda, amarra. Lá no Jardim do Éden, Satanás vai falar com Eva. Aí ele diz assim: olha, Eva, esse fruto é muito bom, isso aí é uma maravilha, rapaz, a pessoa fica forte, vive eterna. Não, ele não disse isso, ele misturou a verdade com a mentira. Ele disse: olha, foi assim que Deus disse: de nenhum fruto do jardim podes comer. Veja, ele deformou a palavra, manipulação da linguagem. Deus disse, ela responde, Eva: de todo fruto você pode comer, menos da árvore que está no meio do jardim. Satanás usou as palavras para inverter. Deus proibiu comer tudo? Não, diz Eva. Ele só proibiu comer da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele manipulou a linguagem, trocou o todo pela parte. É uma metonímia. Porém, ele vai à frente e diz: o fruto, não, você não vai morrer, certamente você não vai morrer. Deus proibiu porque sabe que quando você comer, vai ser conhecedor do bem e do mal, como eles. Ele mentiu. Eva, quando comeu a fruta, ela caiu dura, morreu? Não, ela não morreu. Então Satanás, num certo sentido, na mentira falaciosa, ele tinha razão. Eva não morreu na hora que comeu o fruto. Eva se tornou conhecedora do bem e do mal? Sim, mais uma vez Satanás introduziu a sua lógica falaciosa. A mentira sempre vem envolvida com alguma verdade, embalada na verdade. Mas acontece que a partir daquele momento, Eva começou a morrer. E espiritualmente ela morreu, se separou de Deus. E ela passou a conhecer o bem e o mal, não no sentido intelectual cognitivo, mas no sentido experimental, empírico. Ela sentiu o que é o mal, coisa que ela não sentia antes. Então, a manipulação prende as pessoas, e prendem vocês na mentira, ao ponto de que vocês podem perder a própria vida, porque não dão ouvidos à verdade, vivendo a mentira. Satanás mentiu porque ele é o pai da mentira. E Eva duvidou de Deus. Quando eu disse: como é que você conhece a verdade? Jesus falou, acabou. Não há discussão, não há argumento, não há raciocínio, não há lógica. Eva poderia ter feito isso. Disse: não, o Senhor falou que é assim, acabou. Não vou discutir esse assunto contigo. Vá de retro, Satanás. Mas ela engatilhou aquela lógica falaciosa. Tem pessoas que vivem em mentira tal que até a aparência dela muda. É o caso assim de Michael Jackson. Michael Jackson era um rapaz negro, muito talentoso, e quando morreu parecia uma mulher branca. Ele era careca, porque ele usava um produto do cabelo, e uma vez no show, os fogos de artifício pegaram e a cabeça dele explodiu literalmente com os produtos químicos, e ele ficou careca. E aquilo que ele usava era uma peruca. Então eu imagino a situação de uma pessoa
que todos os dias tem que se transformar em algo que ele não é, para viver uma mentira. Quando você mente, você é obrigado a mentir mais, para cobrir a outra mentira. Vai cobrindo uma mentira com outra, uma mentira com outra, uma mentira com outra. Mas existe uma mentira que é a mais perigosa de todas, que é você fingir ser convertido. Essa é fatal. Fingir ser cristão, fingir ser convertido. Pode fingir? Pode. O camarada vem para a igreja, canta, o camarada prega, o camarada dá o dízimo, o camarada ajuda, o camarada ensina, canta no conjunto ou no coral. Ele está ali fingindo, mas no fundo do coração ele não sabe se é convertido ou não. Lá no fundo da alma dele resta uma dúvida inerente a toda mentira. A Bíblia diz que o que não vem de fé é pecado. Ele sabe que está mentindo. E essa dúvida, essa mentira é a mais perniciosa de todos, porque conduz o homem ao inferno. Quando ele mente a si mesmo, mente à sua alma, mente ao seu espírito e tenta mentir para Deus, dizendo que é convertido. Porém, a palavra de Deus diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As ovelhas de Jesus Cristo ouvem as palavras, as razões e a voz de Jesus Cristo. Elas sempre vão ouvir. Quando alguém resiste à palavra de Deus, resiste à palavra de Jesus Cristo, não ouve a palavra de Jesus Cristo, pratica diferente daquilo que aparenta, dando ouvidos à mentira, essa pessoa demonstra que sobre ele não há verdade. O que há é a mentira. E a mentira que leva a Satanás. Ouvir, quando Jesus usa a palavra, ele diz assim: se ouvirdes a minha voz, fareis o que vos mando. Porque me chamais Senhor e não fazeis o que vos mando. Ouvir tem o sentido de entrar pelo ouvido, não. Ouvir é obedecer, é praticar aquilo que ele diz. Quem ouve minhas palavras e as pratica, assemelho-ei a um homem que constrói sua casa sobre a rocha. Então, o ouvir é praticar. A verdade leva à prática. E só Jesus pode libertar. Eu queria, para terminar, abordar um conceito um pouco difícil, mas muito disseminado na palavra de Deus. Talvez você diga: não, eu quero ouvir a verdade, eu ouço a verdade, eu sigo a Jesus. Mas o que é a verdade? O que é a verdade? Quando Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele se autodesigna como o caminho, como a verdade e como a vida. O que é que Jesus estava dizendo? O que é a verdade? Olha, quando eu digo assim, essa cadeira é uma cadeira de verdade, muitas vezes ele diz: aquele carro aqui é um carro de verdade. Eu estou me referindo à seguinte ideia: que essa cadeira atende todos os requisitos que eu penso sobre uma cadeira. Então, ela é uma cadeira de verdade, porque tudo que eu espero de uma cadeira, ela atende. Jesus Cristo, ele atende tudo que existe na mente de Deus sobre o homem e sobre a manifestação da divindade. Jesus é a verdade, porque ele atende tudo que existe na mente de Deus para o homem e para a própria divindade. Aceitar Jesus é viver na verdade, andar na verdade e praticar a verdade. E em Romanos capítulo 11, versos 33 a 36, diz o seguinte: porque nele e para ele e por ele são todas as coisas. Veja, a verdade é isso, é
um conceito que contém toda a realidade dentro de si. Parece uma coisa meio complexa, mas quando você está na verdade, o mal não te atinge. Você está na vontade de Deus, você pratica a vontade de Deus e você se assemelha a Jesus Cristo. Isso é a verdade. Ali não há sombra de variação, ali não há contradição, ali não há pecado, ali não há malefício, ali não há mentira, porque você está na verdade, que é a própria pessoa de Jesus. Para concluir, eu vou ler um trecho aqui que está em Colossenses, onde Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele analisa bem essa circunstância. Ele diz o seguinte: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque vivesseis no mundo, vos sujeitais à ordenança, não manuseie isso, não prove isso, não faça aquilo. Ele estava falando sobre falsa doutrina que existia na igreja de Colossos. Estavam transformando a verdade de Jesus Cristo em coisas tipo assim: não faça aquilo. Se você der o dízimo, se você não beber, se você não fumar, você vai ser salvo. São ordenanças que fugiam da verdade bíblica e da pessoa de Jesus. Porém, no versículo 8, ele diz o seguinte: cuidado, ninguém vos venha a enredar. Essa palavra enredar, originalmente, quer dizer roubar. Então Paulo está dizendo, olha, tenha cuidado, ninguém roube a alma de vocês com sua filosofia e vãs sutilezas, manipulação da palavra, conforme a tradição de homens, são ideias de homens, conforme os rudimentos do mundo, quer dizer, são coisas rudes, grosseiras, basilares, e não seguindo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então ele está dizendo, olha, fique em Cristo, na verdade, porque ele é a plenitude de Deus no corpo de um homem. Vamos ficar atentos à verdade. Vamos seguir a verdade. O que eu estou dizendo, pesquise, principalmente na Bíblia. Eu não tenho a pretensão de ser o pai da verdade. Eu apenas quero ser um disseminador da verdade, fiel à verdade, vivendo na verdade. E vocês podem fazer isso, porque agora, concluindo, nós viveremos tempos cada dia mais difíceis. Na minha ótica, é ingenuidade vocês acharem que essa epidemia foi tratada da forma que a ciência manda e que a verdade manda. Ela foi tratada de uma maneira a preparar, a ser usada. Não estou falando que não existe o vírus, não existe a doença. Existe, é grave, mata, nós temos que tomar os cuidados. Temos que obedecer às autoridades. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que ela foi usada como um balão de ensaio, foi usada como uma experiência de controle, e que esse controle não vai parar aí. Ele vai avançar em outros mecanismos, talvez em outras epidemias, para manter os cidadãos presos e manipulados através da mentira e da tecnologia. É isso que vai acontecer. Então, eu me sinto feliz de estar nessa igreja, senti muita falta da igreja fechada, isso fez falta para mim no meu dia a dia. Infelizmente, eu não acredito que o mundo vá facilitar as coisas para os cristãos. O que vem aí é controle global e controle contra o cristianismo e mentira. A Bíblia diz que nos últimos tempos os homens serão, está lá em 2 Timóteo capítulo 3, maus, arrogantes, jactanciosos, mentirosos, e que haverá um reino de mentira no mundo.
E é isso que está acontecendo, nós estamos vendo. Vamos orar pela igreja, vamos evangelizar, vamos nos santificar, vamos viver a verdade. Não vida dupla, uma vida na igreja, outra vida no mundo, uma cara em casa, outra cara na rua, uma fachada diante dos pais, outra fachada diante do mundo, uma fachada no púlpito, outra fachada na sociedade. Nós não podemos viver assim. Nós temos que viver a verdade, sempre, todos os dias, para que Deus ouça as nossas orações. Aquele que andar em mim não andará em trevas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele está aí, de braços abertos, para cada um que quiser a sua bênção, a sua proteção e a sua misericórdia. Que Ele nos abençoe.